Olá! Vamos conhecer essa planta? Diz qual que é o nome dessa planta, né? O nome popular desta planta, o mais conhecido, é colônia. Mas a gente tem vários nomes relacionados a essa planta. O nome científico chama Alpinia zerumbete. Gilson é conhecida oficialmente? Sim, a gente, naquela lista da Anvisa, né, essa planta pode ser utilizada aí na assistência social, né, na assistência à população, porque é uma planta legalmente reconhecida. Então a gente tem aí uma planta que é reconhecida inclusive pela Anvisa com ação para ansiedade. Então a gente tem uma planta ansiolítica. Disso conta um pouquinho sobre essa planta, né? Quais são as substâncias, né, que se destacam, né? A gente tem, eu queria destacar para vocês algumas substâncias, né? Quando a gente pensa na substância, nas substâncias aí, nas cavapironas, por exemplo, né? A cavapirona a gente tem uma substância chamada 5,6-deseidrocavaína, que ela também está presente na cava-cava. E a gente sabe que essa planta, né, no reconhecimento oficial, ação para ansiedade. Então a gente tem uma ação ansiolítica, né? Só que essa mesma substância, ela tem estudos, né, que mostram a atuação dela sobre articulações. Por quê? Né? Quando a gente pensa em articulações, no caso de cartilagens, né? Ela tem uma ação, essa substância chamada 5,6-deseidrocavaína, que é a inibição de 4 enzimas, a tirosinase, depois a gente tem a colagenase e a elastase, e aí a hialuronidase, né, que é uma substância que é uma enzima que destrói o ácido hialurônico. Então a gente preserva tanto a elastina quanto o colágeno, tanto o ácido hialurônico, né? Então a gente ajuda a manter a saúde da cartilagem articular. A gente já tem estudos mostrando isso, né? E a gente já tem uma prática de utilização. Geralmente pessoas que utilizam essa planta, né, tem efeitos aí sobre a parte articular, alivia bastante. A gente sabe que essa planta tem dos efeitos anti-inflamatória, além de ter uma ação de proteção de cartilagem. A gente sabe também que essa planta, né, a gente tem aí o cineol, né, como uma substância aromática, né, e a gente tem o terpeniol também, que é uma substância também aromática. E a gente tem o 4-terpeninol, né, que também é uma substância que está ligada, né, à ação hipotensora. Então a gente tem uma ação hipotensora dessa planta. E a gente, por prática, né, a gente tem aí uma experiência em relação à utilização, e a gente sabe que também tem uma ação hipoglicemiante. Então a gente tem, não é poderosa, mas ela também tem essa ação. Então diminuição de pressão arterial, diminuição de ansiedade, relaxante muscular e protetora de cartilagem. Quando a gente pensa na flor, né, a gente tem uma espiga floral. Então observe, a gente tem ainda flores que estão fechadas, né? Mas a gente tem uma flor aqui aberta, né? Então vamos conhecer uma flor, as estruturas da flor. Então a gente tem um pequeno pecíolozinho de ligação. A gente vê que a gente tem uma certa pilosidade, né, tanto nessa parte quanto na parte da flor. E aqui vamos conhecer a parte interna dessa flor, né? Então a gente tem uma estrutura ao redor da flor que é protetora. Aqui a gente tem um outro botãozinho floral dentro da própria flor, então a gente tem duas estruturas. Aqui a gente vai ter pétalas. Olha que coisa interessante. A gente tem estruturas que vão manter a flor, né? E aí depois a gente tem mais pétala. E a gente tem a pétala central, que a gente vê sempre a coloração. O que ela protege? Ela tem um chamariz, né, para ser polinizada. Então a gente tem a pétala sempre é uma forma de chamar a atenção, né, da flor. Aqui a gente tem a estrutura principal da flor, né? A gente tem a base. Aqui a gente tem a estrutura onde a gente tem o quê? O útero, ovários, né? Se for polinizado, a gente vai ter o desenvolvimento do fruto depois, né? E aqui a gente tem a parte, essa flor é uma flor onde tem a parte masculina e feminina. Essa parte mais alongada, a gente tem a parte feminina. A gente inclusive consegue perceber, bem na pontinha dela, né? A gente consegue ver que ela tem uma certa
gelatina, uma certa oleosidade, que é ali que se aglutina o pólen, né? E aí ela vai descer por um canalículo, né? E vai fecundar a base dela. E aqui nessa parte que a gente tem aqui, olha, a gente consegue visualizar que até que tem uma certa um pouquinho de pólen aqui nessa flor. Então aqui a gente tem a parte masculina, né? Onde produz o pólen. Então a gente tem uma flor hermafrodita, né? Então a gente vê uma coisa interessante, né? A estrutura aqui, que não cai o pólen dessa para cá. Vai sempre ter que ter um inseto polinizador, alguém que carrega o pólen de uma flor para outra, né? Que ela vai fazer uma polinização que a gente chama de cruzada, né? Então aqui a gente vê, olha a questão interessante, ó. A gente tem néctar, né? Dentro da flor. O néctar geralmente é o presente adocicado, né? É bem doce, né? Então a gente tem o quê? A gente tem uma estrutura aqui, ela é um chamariz, né? Pela cor, pelo próprio néctar, pelo próprio pólen, onde os insetos recolhem, né? Aí eles vão recolhendo o pólen de flor em flor e aí vai polinizar, né? Então vai fazer a polinização cruzada. A gente vai lembrar que essa flor, né? Também é chamada ou essa planta é chamada de noz moscada, ou falsa noz moscada, né? Porque na verdade não é a planta noz moscada, mas ela tem um leve sabor que lembra, né? Essa flor, ela também é usada como uma punk, né? Uma planta alimentícia não convencional. Sempre lembrar, né? É importante então dizer para as pessoas que mesmo que a gente tenha uma flor, ela baixa a glicemia, ela baixa a pressão e a gente tem aí um efeito ansiolítico. Então a gente tem uma ação importante, né? A mesma ação anti-inflamatória, se a gente utilizá-lo junto com os medicamentos, por exemplo, anti-inflamatórios, anticoagulantes, né? A gente vai ter o quê? Uma ação que potencializa a ação anti-inflamatória e também vai potencializar a ação anticoagulante. Potencializa a ação de calmantes, potencializa a ação de hipotensores, potencializa medicamentos para diabetes, potencializa. Então é sempre importante. E a gente vai, como orientação também, a gente sabe que é uma planta que não pode ser utilizada na gravidez. Gilson, ela é comestível? É uma flor delicada, ela tem um sabor agradável, a gente pode colocar em pratos, né, como saladas e afins, né, onde a gente pode estar utilizando também como medicinal, não só como medicinal. Quais são as formas de uso? Né? A gente tem várias, né? Pode ser desde uma tintura, uma extração alcoólica, chás, né? E a gente tem também, é difícil encontrar, né, o extrato seco, mas pode ser encontrado também o extrato seco. Valeu, espero que você tenha gostado aí do conteúdo. Sempre lembrando, né? A gente tem um portal, né, onde a gente coloca bastante informações, a gente tem cursos, né? Se você quer aprender a extrair, quer aprender a fazer a utilização correta, dosagens, né, tempo de uso e afins, né? É sempre importante conhecer cada vez mais, né? A gente gosta muito de fundamentar toda a nossa fala a partir de estudos científicos, né? Tudo que eu falei aqui para vocês de substâncias, de ações, efeitos, interações, né? A gente tem os estudos científicos que justificam todos esses usos. Valeu!